Muito bem, gravando. Muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 15 de junho de 2020, são 20 horas e 10 minutos. Nós hoje iniciaremos aqui uma live sobre o tema Assuntos Acadêmicos e hoje teremos o prazer de bater um papo aqui com o professor Marcos Moretson Renault Coelho, especialista no assunto Forças Expedicionárias Brasileiras. O professor Marcos Moretson é mineiro de Belo Horizonte, é um estudioso da FEB e conhece tudo sobre os nossos heróis brasileiros na Itália, mas não apenas os na Itália, como também aqueles que ficaram no Brasil, dando todo o apoio necessário para que a nossa força expedicionária fizesse a sua incursão e trouxesse resultados satisfatórios na Segunda Guerra Mundial. Eu quero deixar registrado aqui que esta live tem o apoio e o patrocínio da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, ABRACE, através da pessoa do seu presidente, comendador Samir Shelala, e de nossa secretária, Aval Shelala, e o apoio técnico do nosso Relações Públicas, Nicolas Aguiar. Eu me chamo Vladimir Viveiro, eu sou presidente do Conselho de Honrarias e Méritos da Academia e também sou acadêmico e ocupo a cadeira número 38 do Colegiado de Ciências Jurídicas, tendo por patrono o doutor Teotônio Negrão. Muito bem, professor Marcos Moretson, prefere ser chamado de Marcos Moretson ou Marcos Renault? Marcos Renault é o nome de meu pai, é o nome que eu carrego. Tenho muito orgulho de ser Moretson também, mas a gente leva sempre o nome do pai. Maravilha. Então, professor Marcos Renault, boa noite, seja bem-vindo a esta live da Abrace e deixo com o senhor a palavra para fazer a sua apresentação e suas considerações iniciais. Bom, boa noite a todos, muito obrigado por estarem aí para a gente bater esse papo a respeito da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com a ênfase na Força Expedicionária Brasileira. Como o Vladimir já disse, eu sou engenheiro civil, minha formação em área técnica, e desde 40 e tantos, quase 50 anos atrás, eu me interesso pelo assunto de Segunda Guerra Mundial. Eu não sou doutor e nem muito menos professor. Eu sou um curioso que gosto de ler, de estudar a esse respeito e que, de décadas para cá, eu tenho acumulado, inclusive, uma coleção de itens que dizem respeito, que contam a história da participação do Brasil nesse conflito, que foi o maior conflito que a humanidade já viu, e ajuda a organizar as solenidades, todos os eventos que pretendem fazer com que essa memória se mantenha viva aqui no Brasil. A gente está influenciando a juventude a ler mais sobre esse tema, a gente está levando esse tema para as crianças nos museus, a gente está fazendo diversas ações pelo Brasil afora. Aqui mesmo agora, estou vendo aqui, está o Vitor lá de Jaboticabal, que é um monumento, ele está fazendo um museu lá por conta dele, sob os auspícios dele, sobre a participação do Brasil, especialmente da FEB na guerra. Então, tem a Maria do Socorro Sampaio, lá de Brasília, que é a presidente da Associação dos Veteranos da FEB, lá de Brasília. Tem a professora Silmara, que também é professora da UNB, que se interessou profundamente pelo assunto de FEB. Tem o Rudolf, que é filho, que é neto de um herói da FEB, o seu João Batista Moreira, era um sujeito exemplar, uma pessoa, uma alma boníssima. Então, eu me sinto bastante à vontade para falar para todos vocês, inclusive para essas pessoas, mas com bastante modéstia, que eu não sou o dono da verdade, não. Eu sei aquilo que eu já li, e cada vez que eu leio, a sensação que eu tenho é que eu sei menos. Que maravilha. Mas antes de falarmos necessariamente da FEB e da Segunda Guerra Mundial, hoje existem inúmeras instituições que foram criadas para a preservação da memória dessa atuação do Brasil na Segunda Guerra,
através dos nossos pracinhas. É, quais são essas instituições hoje que têm alguma... que costuma aparecer mais como detentoras de informações de maior precisão? Olha, até por propriedade em relação a esse assunto, as que têm mais evidência são as associações nacionais, assim, são escritórios regionais da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Muito bem. Existe uma matriz, essa matriz está sediada no Rio de Janeiro, e existem diversas regionais pelo Brasil afora. Todas elas, atualmente, se preocupam com a preservação dessa história. Quando elas foram criadas, depois da volta dos pracinhas da Europa para cá, elas tinham dupla finalidade. A primeira delas era de assistir o soldado que veio do front com neurose de guerra, veio com uma série de dificuldades, e que a reintegração dele na sociedade era muito difícil. Foram inúmeros os casos de alcoolismo, de suicídio, realmente de abandono dos nossos governos em relação a esses homens. Tem gente que fala, como é que a gente pode prestigiar essas pessoas que estiveram lá menos de um ano, estiveram lutando lá no front, seja lá onde for, mas menos de um ano não vai modificar a vida dela. Olha, gente, a experiência que a gente tem, conversando com os nossos veteranos e ouvindo a experiência deles, até bem pouco tempo atrás, existia aqui em Belo Horizonte, pelo Brasil afora tem inúmeros casos assim, esse aqui chamava-se Mário Couto, era um soldado que, de madrugada, ele acordava tendo pesadelo, e esmurrando a mulher dele, gritando, porque, poxa, a guerra acabou, mas para ele não. Conviver com aquele sofrimento, com aquele medo, com aquela incerteza, aquilo deixa marcas indeléveis na pessoa. Graças a Deus, e a esses homens, nós não tivemos que experimentar isso. Muitos deles não voltaram para ver a paz que eles conseguiram para o mundo. E é por causa disso. É isso que nos move a manter essa história e essas associações, essas regionais da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, têm feito um trabalho magnífico para obtermos esse resultado, com ou sem apoio das instituições públicas. Muitas vezes o Exército, as Forças Armadas, de uma maneira geral, não têm recursos para aplicarem nesse tipo de ação, porque a gente sabe que, há algum tempo atrás, o Exército estava limitando, inclusive, o horário dos soldados nos quartéis e os dispensava por volta de meio-dia para não ter que pagar almoço para eles. Né? Então, isso tudo faz com que torne difícil para eles a manutenção dessa história. Então, a participação de nós, civis, a iniciativa privada ajudando, é fundamental para a gente manter isso vivo. Tá certo. Agora, além dessa instituição de caráter nacional, existem outras instituições de caráter estadual ou mesmo municipal que também têm esse objetivo de preservar a memória? Olha, existem várias, ainda mais hoje com o advento da internet, vários grupos foram criados com esse objetivo. Então, tem gente que se preocupa em fazer reencenação, tem gente que se preocupa em fazer, como nós temos a Associação Brasileira também de Preservadores de Viaturas Militares Antigas. Isso tudo vem somar num grande esforço de preservação dessa história. Além da Associação dos Veteranos da FEB, existe também uma associação que é do ex-combatente. Era a antiga Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, que reunia dentro dela o pessoal que foi para a Itália, o que realmente combateu lá na Itália, que viu o branco do olho do inimigo, e tinha também o pessoal que ficou aqui nas nossas costas, porque não adiantava simplesmente mandarmos 25 mil homens daqui para o outro lado do mundo, para a Europa, né, e deixarmos aqui desguarnecido. Havia a ameaça de uma invasão. A Alemanha e os países do eixo, principalmente a Alemanha, tinha como meta dela, pouca gente lembra disso hoje,
mas de fazer do Brasil uma colônia, fazer do Brasil uma colônia produtora de alimentos. Como eles invadiram a Rússia em busca do espaço vital, nós seríamos simplesmente escravos de mão de obra, porque nós seríamos uma sub-raça, porque para eles a raça ariana era o top da galáxia, né? Então, para a gente, era necessário haver, aqui no Brasil, gente encarregada da defesa. E com 180 mil homens, o nosso exército naquela época tinha 60 mil homens, quando houve a declaração de guerra. E nós tivemos que recrutar, né? A ideia era de mandarmos 100 mil homens para a Itália, não, para a guerra, porque não sabíamos para onde quer que nós estaríamos indo, né? E, de fato, nós conseguimos reunir apenas uma divisão, o que equivaleria a 25 mil homens, 25.334, para ser exato, né? Esses 25 mil homens foram, já dentro daqueles 60 mil homens que eram constituídos no nosso exército aqui, e tivemos que recrutar muito mais gente para poder guarnecer as nossas costas. Então, foram mais 180 mil homens que ficaram espalhados pelo país. Então, esses 180 mil, que, a princípio, fizeram parte da associação dos ex-combatentes, houve uma cisão alguns anos atrás, há bem anos atrás, e foi criado, então, o pessoal que ficou aqui no Brasil ficou com o nome de Associação dos Ex-Combatentes. E o pessoal que foi efetivamente para a guerra, que foi quem combateu, acabou criando uma nova associação, que é a Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Então, essas são as duas principais associações que tratam desse assunto especificamente. Mas existem muitos outros grupos de pessoas abnegadas que trabalham diuturnamente para a preservação dessa história, para divulgar isso, principalmente para a nossa juventude. Que maravilha. Me diga uma coisa, Marcos. Qual foi a data exata que o Brasil resolveu criar a Força Expedicionária Brasileira? Olha, a partir de 1941, houve o primeiro ataque a um navio brasileiro. Isso aconteceu lá no Oriente, um navio nosso que estava indo, se não me engano, de Alexandria para Chipre. E esse navio foi metralhado, foi quando morreu o primeiro brasileiro da Segunda Guerra Mundial. Era um conferente que ele estava no passadiço do navio e foi metralhado e morreu. Muito bem. Depois disso, principalmente no ano de 42, houve uma série de ataques aos nossos navios em águas estrangeiras e nas nossas águas territoriais. Foi quando, em agosto de 1942, depois de uma série de navios que foram afundados por um submarino comandado por um comandante alemão chamado Harushat, o submarino era o U-507, que vitimou centenas de brasileiros. O povo que já vinha indignado foi para as ruas e exigiu que o Brasil, então, entrasse na guerra. Muito bem. Então, em 22 de agosto, nós entramos em estado de beligerância com os países do eixo, para no dia 30 entrarmos em estado de guerra. Foi declarado guerra. Um ano depois, em 9 de agosto de 1943, foi criada a FEB. Né? Então, a FEB demorou quase um ano para ser criada e depois mais quase um ano para ela ser composta, treinada e enviada para o Teatro de Operações da Itália. Ótimo. Agora, como é que foi essa história, Marcos? Porque um pouco antes de todos esses acontecimentos, o nosso então presidente, ele andava de namoro com os alemães, né? Ele andava de namoro. Aí logo que foi criado o Estado Novo, né? Existia uma tendência integralista no sentido de apoiar a Alemanha na revanche que ela pretendia buscar aí com a Segunda Guerra. Como é que foi isso? Bom, os integralistas, eles entraram pelo cano nessa história, porque eles tinham a intenção de tomar o poder, o Getúlio percebeu isso, e houve uma intentona integralista, e eles foram colocados à margem da lei, inclusive. Né? Então, eles saíram fora de tudo isso. Agora, o Getúlio, não é que ele fosse nazista, nem o comando do Exército tivesse tendências nazistas. Eles eram, principalmente o general Góes Monteiro, que era o chefe do Estado-Maior do Exército, ele era germanófilo. E eu vou te explicar por quê. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado.
E os aliados, principalmente França, Inglaterra, Estados Unidos, mas principalmente França, ela foi uma das signatárias do Tratado de Versalhes, que os alemães não encaravam como Tratado de Versalhes. Eles tratavam aquilo, inclusive, como Ditado de Versalhes, porque foi imposto para eles uma série, foram impostas para eles uma série de limitações e perdas de territórios, tudo mais, e territórios produtivos. A Alemanha entrou numa recessão violenta. Não era raro de se ver um oficial prussiano carregado de medalha no peito, sentado na esquina da rua daquela, pedindo esmola depois da guerra. O sujeito, para comprar um pão, e o que eu vou falar não é figura de linguagem, não, ele tinha que levar quase que um carrinho de dinheiro, um carrinho de mão de dinheiro para comprar pão na padaria, porque a inflação era um negócio de doido. Isso não é exagero que eu estou falando, não. Muito bem. Então, a Alemanha e a Itália depois, né, exerceram um fascínio por causa do seguinte, porque a Alemanha, principalmente, que estava à bancarrota, que não tinha, o povo não tinha o que comer, estava tudo... Porque a Primeira Guerra Mundial aconteceu em território francês, basicamente, né? Mas eles foram tomados. A zona do Ruhr, a Renânia e tudo, saiu das mãos deles, né? Então, eles ficaram arrasados. E, com pouco tempo, eles viraram novamente uma potência mundial e uma potência militar. E os nossos militares aqui passaram realmente a admirar um país e que hoje a ideia ia ser bastante diferente. Porque, antigamente, quando um sujeito fazia isso lá do outro lado do mundo, você custava saber o que realmente estava acontecendo lá. Aqui não, nós estamos conversando. Você está no Rio de Janeiro, você está em Brasília, em São Paulo, né? Você está em São Paulo, o Vitor está lá em Jabuticabal, a Socorro está lá em Brasília, né? Então, a gente está vendo as coisas acontecer enquanto está acontecendo, né? Enquanto as coisas ainda não acabaram de acontecer, você já está tirando resultado daquilo. Naquela época, não. Tanto é que foi possível fazer operações feitas aconteceram no dia D. Você acumular 1 milhão de pessoas para fazer uma invasão sem ninguém ter visto, né? Então, quando nós, os brasileiros, quando quem estava no comando aqui, tinha essa percepção da Alemanha, é porque não sabiam disso tudo que estava para acontecer. Porque não sabiam que eles iam perseguir as minorias, que iam fazer campos de concentração, que fizeram o que fizeram de perversidade pelo mundo afora, né? E de mais a mais, a Alemanha era uma grande parceira comercial do Brasil. Então, eles não podiam simplesmente brigar com a Alemanha porque ouvi dizer, né? Então, houve realmente uma tendência, não vou dizer nem tendência, a tendência de manter um status comercial, principalmente com a Alemanha, do que simplesmente romper e a gente perder aqui. E o Brasil, com isso, ganhou divisas para si. Na hora que teve que decidir, realmente, até porque nós estávamos sendo atacados pelos italianos e pelos alemães aqui nas nossas costas, nós tivemos que entrar para o lado dos aliados. E aí tem gente que fala, o Brasil entrou na guerra porque o americano nos forçou a entrar na guerra a favor dele. Ele que afundou os nossos navios aqui. Gente, o sujeito que fala isso é simplesmente apático. Porque quem tiver curiosidade de botar um equipamento de mergulho vai ver que aqui nas nossas águas, em águas territoriais brasileiras, jazem submersos 11 submarinos inimigos. Então, não é balela, não é conversa fiada, não é que os outros inventaram para a gente entrar de bucha de canhão, é outra conversa que tem. O brasileiro entrou para ser bucha de canhão norte-americano, não. Nós lutamos de igual para igual, nós tivemos as mesmas condições de aparelhamento e tudo mais. Nosso povo era menos adestrado, mas aprendeu a guerrear lá. Maravilha, maravilha. Foi até uma situação interessante, porque, em tese, o Brasil dessa época era uma ditadura, né? Sim. E de repente, uma ditadura lutando ao lado de aliados que preservavam pela liberdade. Como é que era essa dicotomia? Olha, essa dicotomia ficou tão evidente porque quando os nossos pracinhas, que depois de 239 dias de campanha na Itália, e junto com eles estava a mãe da Maria do Socorro Sampaio, que está aqui, que era enfermeira da FEB, era uma das 73 mulheres que foram para lá para assistir os nossos pracinhas, os nossos combatentes lá. Quando os brasileiros voltaram
depois da campanha vitoriosa no Teatro de Operações da Europa, o Getúlio não aguentou e caiu. E ele tinha muito medo da FEB ter voltado como voltou. Ela voltou coesa, ela voltou treinada, né? E, poxa, saíram daqui para lá para lutar contra a ditadura, contra o regime totalitário, né? E chegaram aqui, tinha a mesma coisa. Então, ele, espertamente, ele fez com que toda a nossa tropa fosse desmobilizada. E muitos deles, quer dizer, os soldados profissionais continuaram no Exército, mas a maioria que poderia ter ainda uma vida útil, inclusive sargentos que foram convocados, pessoal oficiais da reserva que poderiam ter transferido o conhecimento de guerrear para os nossos militares daqui dos anos subsequentes à guerra, eles todos foram dizimados. Dizimados aqui, não matou ninguém, mas assim, eles foram postos para fora da corporação, ou então foram espalhados pelo Brasil para não estarem aqui de forma que constituíssem uma força que pudesse fazer qualquer coisa contra o governo do Getúlio. Mas de alguma forma, mesmo que indireta, acabou surtindo efeito, né? Porque logo em seguida, em 46, nós tivemos um processo de abertura, né? Com uma nova Constituição liberal, né? Sim, com toda certeza. Isso aí influiu e muito. Certo. Você tinha dito que o nosso efetivo no fronte foi de 25 mil homens. Sim. E nossas baixas? Olha, a gente fala de baixa, aí a gente vê números, a gente vai querer comparar com o norte-americano, vai querer comparar com o inglês. Olha, não cabia ao Brasil ganhar a guerra. O Brasil entrou fazendo parte de um gigantesco esforço mundial para vencer o nazifascismo, que queria espalhar seu manto negro pelo mundo afora. Muito bem. A responsabilidade de vencer o inimigo cabia à Rússia, à Inglaterra e aos Estados Unidos, principalmente. Foram eles que empenharam recursos e pessoas, vidas. Então, vamos falar, o russo perdeu 20 milhões de vidas, né? O brasileiro perdeu 467. Foi o número de mortos lá na Itália. Nós tivemos, além dos 467, quase 3 mil feridos. Então, em 25 mil, nós estamos falando de 3 mil e poucos. Nós tivemos 15%, mais ou menos, de baixas, né? O que é bastante, não é pouco, não. Eu tenho uma ideia, quando os aliados entraram no dia D, os norte-americanos, no dia D, não foi dia 6 de junho, nós comemoramos agora 76 anos do acontecido. No dia 6 de junho de 1944, desembarcaram na Normandia 175 mil homens, né? As baixas norte-americanas não chegaram a 4.900. Então, você vê que é um número... Todo mundo morreu tanto. Para ganhar a guerra, ganha quem morre menos, inclusive, né? E o brasileiro fez o que tinha que fazer. Nós lutamos em igualdade de condições, nós lutamos... bacana, está lá o mapa lá da Normandia. Lutamos em igualdade de condições, éramos irmãos de armas dos norte-americanos. Nós fomos, sim, comandados pelo norte-americano, porque a FEB fez parte do 5º Exército norte-americano, que foi criado para a Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro exército, inclusive, a entrar em ação na Europa. Então, isso tudo faz com que a história de valor da FEB seja muito grande. Fomos o único país latino-americano a mandar tropa para lutar na guerra. Então, isso tem um valor muito grande, e a contribuição do Brasil para a vitória, é lógico, nós não fomos o fiel da balança, nós não estávamos lá para isso, mas nós executamos as missões que foram dadas, com o sacrifício dos nossos homens, saíram daqui sem ter costume de frio. Você tem uma ideia, Vladimir? O nosso soldado é mais ou menos o que você vê aqui hoje, numa condição de saúde um pouco pior, porque antigamente, por exemplo, não tinha água fluoretada. Então, lá na Itália, foram extraídos mais ou menos 20 mil dentes dos 25 mil homens que foram. Os nossos homens passaram por uma seleção que a maior parte saiu, porque tinha
doença de Chagas, porque tinha escorbuto, que é aquele papo, né? Porque tinha malária. Isso tudo ia fazendo com que essas pessoas fossem sendo eliminadas. Então, quem foi para lá, quem foi, na realidade, para lá, aí fala, não, foi um soldado pior. Não, não, não. Foi o que a gente tinha de melhor. Foi o que a gente tinha de melhor. Nós não podíamos comparar, por exemplo, com o norte-americano, até porque o nosso povo é um povo miscigenado. Então, nós tínhamos lá índio, tínhamos descendente de italiano, de japonês, de alemão, de tudo quanto é gente. Né? O italiano lutou aqui a favor do Brasil. Teve gente que saiu daqui para ir para a terra dele lutar contra eles lá. Né? O norte-americano tinha um padrão. O camarada tinha 1,76 m, tinha 70 e poucos quilos. Nós não tínhamos isso, nós tínhamos branco, preto. As enfermeiras brasileiras, inclusive, que saíram daqui e foram lá prestar socorro, prestar assistência aos nossos homens, um dos motivos pelo qual isso aconteceu é pelo seguinte: os norte-americanos falaram, olha, vocês têm muito negro nas suas tropas e as nossas enfermeiras não vão atender os seus negros. Aí o pessoal falou, como não vai atender o nosso negro? Não, porque as nossas enfermeiras também não atendem negro. A enfermeira negra atende negro e fim de papo. O racismo norte-americano era muito grande. Então, as nossas enfermeiras foram, atenderam não só o negro, o índio, o descendente de japonês, de alemão, de austríaco, aqui do Brasil, mas atenderam também o negro norte-americano, porque lado a lado com os brasileiros tinha uma divisão que chamava-se Bull Division, e, obviamente, sofreu muitas baixas também. E como as nossas enfermeiras estavam num hospital que era gerenciado, que era comandado pelo comando norte-americano, atenderam também. Então, isso tudo faz com que essas mulheres e esses homens que saíram do nosso corpo médico também, era um corpo médico, havia uma crença que era o seguinte: o nosso soldado, quando estava no front, quando estava lutando, vendo o branco do olho do inimigo lá, e era ferido, existia uma máxima que era o seguinte: se você conseguir chegar até a enfermaria, até o nosso serviço médico, você está salvo. Tamanha a confiança dos nossos soldados na nossa equipe médica que foi. Dentre eles, o Lutero Vargas, que era filho do Getúlio Vargas, que foi como médico da FEB. Poxa, interessante isso, hein? Muito interessante. Agora, o palco de atuação dos nossos soldados ficou restrito à região da Itália, Monte Castelo, ou eles foram divididos em outras áreas? Não. Nós fomos para lutar num lugar específico. Né? A campanha da FEB na Itália começou pelo Vale do Rio Serchio, que fica ali na Toscana, e foi até lá em cima no Vale do Rio Pó. Então, nós passamos aí com as enfermeiras. Nós passamos, a FEB passou subindo em direção no que chamava-se uma linha de defesa alemã, que era a linha gótica. Então, Monte Castelo era um dos pontos fortificados que estavam no caminho dos brasileiros. Existia um plano norte-americano de se chegar à cidade de Bolonha, que ficava um pouco mais a noroeste, até o Natal de 1944. Mas não foi possível chegar lá, pelo inverno, principalmente, e pelo avanço das tropas. Durante o inverno, quase todo o front italiano ficou rigorosamente parado. As ações de combate limitavam-se às patrulhas. E aí nós tivemos um ícone, que foi o sargento Max Wolff Filho, que era um sargento natural do Paraná, que foi pelo 11º Regimento de Infantaria, aqui de São João del Rei, e ele era voluntário para todas as missões de maior perigo. Ele e uma turma dele. A turma dele era composta de mais ou menos 18, 20 pessoas, dependendo das missões, e ele acabou sendo morto em 12 de abril de 1945, num lugarzinho pertinho de Montese, chamado Mazerno. Acho que o Vitor está colocando aí um mapa de onde a FEB participou. Como é que eu coloco? Tem jeito de colocar alguma coisa aí para vocês verem? Tem sim. Se você clicar na parte apresentação e tiver no seu computador uma aba com o que você quer apresentar, clique em apresentação, clica na aba
e aí aparece como o Vitor está fazendo agora com o mapa aqui dessa região. É que o Vitor precisaria só dar um zoom, porque está realmente muito pequeno, né? Quem está em celular, por exemplo, não está enxergando nada. Não sei se é o Vitor, quem que é? Não, era o Vitor que estava, né? colocando o mapa. Mas então eu estava falando, durante o inverno, que foi, naqueles anos, foi o inverno mais rigoroso da Europa, que foi justamente quando os nossos brasileiros estavam aqui, que eram os homens que estavam acostumados aqui a bater enxada no meio do mato aí, que nunca tinham viajado de navio, e a viagem de navio daqui para lá já foi um negócio de risco, uma experiência traumática para todos eles vomitavam demais da conta. Eles foram em navios de transporte de tropa, embarcados em 5 escalões. Então, os 25 mil homens foram divididos em números redondos em 5, 5, 5 e 5. Né? Eles foram embarcados no porão do navio, com blackout. Aí está o lugar onde é que o Max Wolff morreu. Ele vai mostrar para vocês. Isso aqui é um monumento. Está dando para ver aí um monumentozinho ali? Sim. Esse foi o lugar que o nosso sargento Max Wolff foi o maior herói brasileiro lá na Itália. Ele morreu aí. Onde é que o Vitor está mostrando? Ele morreu aqui, ó, nessa baixada aqui, e Montese está naquele morro lá atrás. Ok. Ó, o Vitor está mostrando exatamente o ponto. Mas eu estava falando da viagem. Então, esses homens foram embarcados em navios de transporte de tropa norte-americana, no porão do navio, com blackout, um calor violento, água doce só para beber, banho, tudo era com água salgada. O navio jogava muito, até porque eles foram fazendo exercício de tiro, de lançamento de carga de profundidade, ou até mesmo, a gente não sabe se houve o perigo real ou não, para fugir dos submarinos que estavam atacando os nossos navios aqui nas nossas águas. Então, uma viagem que durava 14 dias, eles levaram 16 dias para fazer, até chegar em Nápoles, que foi o porto de desembarque. Está lá o navio, esse é o General Mann, foi o primeiro deles que a gente utilizou para chegar a Nápoles, no sul da Itália. Então, eles tinham autorização para ir ao Convés de tempos em tempos, podiam até, enquanto autorizados, eles faziam, inclusive, teatros, faziam luta de boxe no Convés, mas não podiam jogar uma guimba de cigarro para fora do Convés, sob pena de um submarino ou uma embarcação alemã inimiga que passasse por ali, visse que a nossa tropa estava sendo embarcada e sendo levada para a Itália. Né? Então, durante essa viagem, que eles comeram a comida padrão norte-americana, adocicada e tudo mais, e com o movimento do mar, eles enjoaram, mas enjoaram assim, um negócio fora de série. Então, existiam uns tonéis, tambores, nos corredores, onde é que eles despejavam ali a comida que eles botavam para fora, e depois disso, quer dizer, segundo, terceiro, quarto e quinto escalões, eles subiram de Nápoles para a zona de operação onde é que nós fomos operar. Isso o Vitor está mostrando, isso é a bordo do navio, eles tocando um sambinha lá. Mas quando eles subiram para Livorno, que era mais perto da zona de operação da FEB, eles subiram nas barcaças de fundo chato, que foram utilizadas, inclusive, no dia D. Aí o sujeito que passou mal no navio antes viu a avó pela greta nessas barcas, porque o mar do Tirreno estava muito agitado, muito batido, o fundo chato fazia com que a balsa balançasse muito mais, e eles passaram lá apertado. Foi traumático isso aí. E os nossos pracinhas, eles foram efetivamente só de infantaria ou outras armas também compuseram a FEB? Não, foram todas as armas que estavam representadas. Inclusive, a primeira tropa que entrou em operação contra o inimigo foi uma tropa de engenharia, que era do 9º Batalhão de Engenharia, que fica em Aquidauana. Mas a infantaria esteve presente, a cavalaria, a artilharia. Nós tivemos ainda o pessoal da Marinha, essas são as barcas que levaram o pessoal pelo Tirreno.
O pessoal da Marinha que fez o transporte, que fez o comboio do navio de transporte norte-americano até o Estreito de Gibraltar, e o pessoal da FAB, que esteve lá durante todo o percurso, o período que nós tivemos em operação, e fizeram um trabalho belíssimo, sendo reconhecido, inclusive, com a distinção norte-americana, que só três esquadrões receberam, e o Brasil foi um deles. Olha para você ver. E desses esquadrões, a citação presidencial norte-americana, nenhum deles era norte-americano, eram 2 australianos e um brasileiro. Olha o valor do trabalho que esses brasileiros fizeram lá. Que maravilha. Aliás, do pessoal da FAB, é aí que surge a esquadrilha do Sentapua? Exatamente. O Sentapua é o seguinte, é o grito de guerra do pessoal da FAB. Então, vamos voltar um pouquinho atrás. Por que se falava que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra, né? Isso, inclusive, foi o motivo pelo qual nós adotamos, a FEB adotou, como símbolo aquela cobra fumando aqui no braço, né? Porque, depois de tantos afundamentos de navios subsequentes que mataram, nós perdemos mais gente no mar do que na Itália. No mar, nós perdemos 1.474 vidas brasileiras. O pessoal do Sentapua aí, ó. No mar, nós perdemos 1.474, e lá nós perdemos 467. Então, o pessoal indignado falava, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Quando o Brasil efetivamente foi à guerra e começou a entrar em combate lá, chegou em outubro de 1944, o general Dutra, que era o então ministro da guerra, foi fazer uma visita ao front e encontrou-se lá com o general Mark Clark, que era o comandante do 5º Exército, ao qual nós estávamos subordinados. E o Mark Clark virou para o Mascarenhas, que era o comandante da FEB, que estava no momento também, e falou, vocês não têm um distintivo bacana? Porque as nossas divisões aqui tem um búfalo, tem isso, tem aquilo, e nós tínhamos simplesmente um coraçãozinho verde escrito Brasil. Ele falou, não, nós vamos providenciar. Aí chamou, tinha lá o Major Sena Campos, e incumbiu ele de fazer um desenho para poder ser adotado como símbolo da nossa divisão. E aí, como o Brasil fez a cobra fumar, optaram por colocar lá a cobra fumando, que passou a ser o nosso distintivo. Já o Sentapua é o seguinte, os nossos pilotos que tinham feito escola na Bahia, tinha lá um instrutor de voo de nome Firmino, e tudo, ele era nordestino dele, tudo ele falava, Sentapua aí, companheiro, Sentapua, tá? Sentapua, a maior parte de vocês acho que sabem o que é Sentapua, porque estou vendo pela faixa de idade aqui, que sabe. Eu, por exemplo, brinquei muito com a pua na casa do meu avô, aquela furadeira manual, né, que a gente vai torcendo ela aqui. Muito bem. E aí, mas esse Sentapua tinha um sinônimo para ele, seria é o símbolo do nosso pessoal do Sentapua, né? Mantenha ele aí, por favor, Vitor. Então, por que Sentapua? Porque era para... Vamos adiante, gente. Vamos para frente, sempre dando uma injeção de ânimo na turma, né? E aí, chegaram lá, todos eles passaram pela mão do Firmino, começaram a utilizar aquilo como gíria, e aquilo pegou e foi integrado à cultura e ao nome do esquadrão, né? Muito bem. Esse símbolo que aqui foi criado, esse símbolo é interessante a gente falar sobre ele, porque, na realidade, eles pegaram o avestruz para simbolizar o piloto brasileiro, porque existia aquela clássica, o clássico conhecimento que o Brasil chegava lá e comia de tudo. Comia o feijão adocicado, que eles punham, o milho doce, comia de tudo. O avestruz que come de tudo, vão botar o avestruz para personalizar o nosso soldado do ar lá. Colocaram nele o cap de oficial da FAB, e esse avestruz belicoso aí, narigudo assim, quem fez esse desenho foi um capitão de nome Fortunato Câmara, e ele fez a cara, seria uma caricatura de um dos pilotos chamado Pedro Lima Mendes, que era narigudão, então botou a avestruz nariguda também, né? Ele se defendendo com o escudo, com o Cruzeiro do Sul, sobre uma nuvem, para dar a ideia dele estar em elevação, ele está em suspensão no ar, né? O céu vermelho de sangue, de sofrimento, e os primeiros símbolos não utilizavam
essa bomba que está estourando atrás dele. Eles passaram a utilizar depois que morreram os primeiros pilotos, então eles agregaram ao símbolo já existente aquela bomba estourando lá atrás. E a arma, que está aqui recém-disparada, faz alusão às 8 metralhadoras, 4 em cada asa, que o avião P-47 tinha, eram 4 metralhadoras em cada asa, calibre .50, né? E a moldura ali tem as cores verde e amarelo do Brasil. Então, daí o porquê do Senta-Pua batizar o pessoal nosso da Força Aérea lá na Itália. E, de uma certa forma, eternizou também o Cruzeiro do Sul, porque já que de países latinos o Brasil foi o único que compareceu, né? Sim. Então foi uma forma de eternizar o Cruzeiro do Sul. Olha que maravilha. O Vitor colocou aí uma jaqueta, como era colocado na época, está aí aparecendo na gola, está a patente do oficial, no peito, dos dois lados, está o brevet de aviador, a bolacha com Senta-Pua, e no braço a gente está vendo ali a inscrição de Brasil, que eles todos carregavam no braço. E o Vitor tem alguma representação aí da Cobra Vai Fumar, não? Tem, isso aí procura. Esse cara ele é bom. Porque eu estou vendo que ele está bem municiado aí, né? Agora, Marcos, o Vitor mostrou agora há pouco aí os nossos praças brasileiros no navio cantando samba, né? Essa ideia de que o brasileiro era a avestruz que comia de tudo, né? Mas o brasileiro também ele ficou muito marcado, principalmente na região da Itália, no fronte, em função da sua solidariedade com o povo que também passava por dificuldades lá. Como é que foi isso? Ô, Vladimir, no Teatro de Operações da Itália, lutaram vários países. Vários países. Pra você ter uma ideia, para a tomada de Monte Cassino, os brasileiros não lutaram em Monte Cassino. Isso era uma zona de operação dos norte-americanos, dos ingleses, ficavam mais para baixo, ficavam entre Nápoles e Roma. Para tomar Monte Cassino, foi necessário empenhar 9 nações, né? E nenhuma dessas nações deixou na Itália uma memória, um legado de amizade feito que nós deixamos. Eu te digo isso com total propriedade, porque o Vitor também, que é companheiro nosso, todo ano está lá na Itália conosco, fazendo parte das solenidades que a gente organiza lá. A recordação que o italiano mantém do Brasil como libertador é um negócio fora de série. Nós aqui do Brasil, aqui se é Monte Cassino que ele está mostrando, zona de operação norte-americana lá embaixo. Quem acabou tomando esse mosteiro que está aí foram os poloneses, à custa de 1.100 homens durante uma semana de batalha. Mas, voltando, então, para a recordação dos italianos em relação aos brasileiros. Os brasileiros tinham coisas diferentes dos norte-americanos, dos ingleses, dos canadenses, de todos que andaram por ali, poloneses. Muito bem. O brasileiro tinha religiosidade, era um povo diferente de hoje. Nosso povo hoje está carente de respeito, de moral, de honra, né? Tanto é que, naquela época, o número de crimes cometidos contra os italianos lá, se você comparar com o que aconteceu com as outras forças, o nosso foi insignificante, né? O brasileiro agiu com hombridade, porque, apesar de nós estarmos ocupando um país, ocupando uma população, colocando ela submissa, nós não tratamos esse pessoal com desigualdade. O avô do Rudolf, por exemplo, contava que caía, isso é a cena de Montese, que foi a batalha mais difícil que o brasileiro travou lá na Itália. Mas o avô do Rudolf contava que, durante a campanha deles lá, caía comida no chão, por exemplo. As pessoas se degladiavam para pegar aquela comida misturada com terra e comer. As meninas, as mulheres, se prostituíam com a conivência e, às vezes, com o incentivo do pai ou do marido para poder sobreviver.
né? E o brasileiro não se aproveitava disso, via de regra. É óbvio que teve exceção, né? E 25 mil homens, garotos lá longe, não sei o quê, houve exceção, mas assim, a esmagadora maioria agiu com hombridade, agiu com humanidade em relação a esse pessoal. Existiam regras sanitárias que falavam o seguinte: quando existe excedente de comida, você joga aquilo, abre um buraco, joga a comida ali dentro, manda cal e fogo por cima. Para que aquilo não apodreça, uma mosca vai ali, posa naquela comida podre, posa na comida do soldado que está no front, ele vai dar baixa porque está com diarreia, vai atrapalhar o andamento da tropa, né? Então, o inglês ele era radical nisso aí. Sobrou comida, joga fora, faz aquilo, tampa, acabou. O norte-americano ele era mais maleável. Ele dava parte do excedente para a população de lá, que estava extremamente carente. O brasileiro ele era muito mais do que isso. O brasileiro tirava o que estava no bornal dele para ele comer e dividia com a população. Então, eles tinham lá uma admiração, e essa admiração virou amor. Por onde a gente passa, alguns anos atrás, nós estávamos na cidade lá de Santa Maria de Vilhena. Aqui, está mostrando aqui o general Mascarenhas de Moraes no Jeep, recebendo alimentos que eles não tinham de uma cidadã italiana passando para ele. Mascarenhas de Moraes era o nosso comandante lá na FEB. Mas nós estávamos na cidadezinha, em Santa Maria de Vilhena, e chegando lá, a gente anda fardado, a gente anda armado, a gente anda com viaturas militares de época, e chegamos nessa cidade, não lembro se o Vitor estava lá nesse dia, mas chegamos lá e descemos das viaturas com um veterano, seu Anselmo. É um senhor pequenininho, já magrinho pelo tempo, escuro, ele é lá do Maranhão. Na hora que ele chegou, veio um italiano grandão, abrutalhado, e veio, Brasiliane, Brasiliane! E veio abraçar ele, e nós tivemos que escorar ele por trás, assim. Ele foi no pé do seu Anselmo e falou: olha, eu quero dar um beijo no seu pé para beijar todo soldado negro brasileiro que salvou a minha família, que salvou a minha pátria. Que maravilha. Isso, nós vimos isso lá, nós tivemos uma vez em Porreta Terme, que era um lugar, desculpa, eu fico emocionado quando eu falo esse troço. Mas, vamos fazer o seguinte, Marcos, se recompõe da emoção aí, vamos escutar esse som aqui que eu acho que só para dar uma chacoalhadinha um pouquinho aí, né? Esse hino é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque, primeiro, o brasileiro ele diz de onde ele vem, o que ele carrega consigo, né? E o que ele espera trazer de volta. Ele conseguiu fazer isso, Marcos?
conseguiu, trouxe a vitória e deixou uma semente de amizade, de humanidade, de compaixão plantada lá na Itália, que não vai se apagar. Isso aí é um negócio. Eu comecei a falar, deixa eu só completar. Uma vez nós estávamos na cidade de Porretta Terme, isso foi em 2009. Porretta Terme foi sede do QG da FEB, enquanto da batalha pelo Monte Castelo. E quando nós estávamos lá, apareceu um senhor. Esse senhor, em 2009, ele tinha 65 anos. Então, ele estava no ventre da mãe quando os brasileiros passaram por lá. E ele pegou, nos abordou, brasiliane, grazie, grazie. E nós, grazie por quê? Nós todos fardados, né? Aí ele contou a história, olha, a gente não tinha o que comer. Minha mãe estava grávida, comigo na barriga, e ela não tinha o que comer. Então, meu pai foi até o comando da FEB e pediu para que, não sei se você tem essa foto aí, Vitor, pediu para que desse comida para ela. O que eles fizeram? Eles colocaram o pai dele para trabalhar na cozinha do Brasil. E dali ele podia tirar a comida para alimentar a mãe. Era clássico que todas as quintas-feiras os brasileiros distribuíam um mingau de fubá para a população. Tanto é que o termo mingau, lá na região onde os brasileiros passaram, não tem o mesmo significado de sopa, por exemplo, que a gente tem aqui. Né? Para eles, mingau lá é sobrevida, é esperança, é coisa boa. Né? Então, ela recebia o mingau às quintas-feiras, mas o resto da semana ela não tinha o que comer. Então, os brasileiros providenciaram para que ela pudesse ter alimentação durante toda a semana. Muito bem. Ele contou isso, nós todos ficamos muito emocionados. Aí veio o pai dele. Veio o pai dele, que ainda estava vivo, a mãe já tinha falecido, e o velhinho se ajoelhou no chão e, de mão posta, ele agradecia a gente. Então, são coisas que o brasileiro normalmente não sabe disso. Outra vez, nós estávamos na cidade de Verona, um outro ano, e estávamos jantando num restaurante, pegamos as nossas armas, porque lá você pode andar armado, nós andamos com metralhadora, com fuzil, com tudo nas costas, né? E colocamos no canto assim, e estamos jantando. Na hora que fomos pagar a conta, veio um italiano e colocou 100 euros na nossa mesa. Falou, companheiro, você está pagando no lugar errado aqui. Eu falei, não, eu quero participar da conta com vocês aqui, por tudo que vocês já fizeram pela gente. Então, eu vou contar dezenas de histórias desse cunho de reconhecimento, né? E nós vamos ficar aqui a noite inteira conversando sobre isso, mas é um negócio muito bacana e que nós brasileiros, precisávamos ter uma noção maior do que significou a FEB, não só para a Itália, mas para o Brasil, pelo que ela fez pela paz, pela nossa soberania e depois pela nossa democracia. E a que você reputaria, Marcos, a falta desse reconhecimento pelo brasileiro? É puro desconhecimento de sua história ou é algo já direcionado para não valorizar o valor do soldado brasileiro? Eu acho que é um mix disso tudo. Primeiro, o seguinte, quando eles voltaram da Itália para cá, o militar, ele trabalha, ele estuda, ele treina, ele fica no quartel 7 dias por semana, treinando para uma eventualidade de combater. E quando aqueles que voltaram da Itália para cá voltaram com essa experiência, os que estavam aqui deu uma certa dor de cotovelo nele. Né? Tanto é que nós tivemos um caso de um febiano chegar no quartel com a bolacha, com o distintivo da FEB, da cobra fumando no braço, e o comandante da unidade mandar ele voltar para casa para trocar a roupa, porque aquilo ali não fazia parte do fardamento. Né? Então, em vez de aproveitarem a expertise desses homens, com a experiência que eles adquiriram lutando bravamente contra um inimigo real, que não era treino, bobeou, cochilou, o cachimbo cai e o cara morre. Né? Então, o nosso comando militar aqui não soube aproveitar isso. Né? Esse foi um dos pontos. E o outro, eu só posso atribuir ao seguinte, que
de algumas décadas para cá, nós temos sido diuturnamente sendo atacados por ideologias e interesses outros aí que querem desmistificar, querem desmentir os nossos valores, querem anular, inclusive, a família brasileira e tudo mais, né? E tudo que tem a cor verde e amarela fica em segundo plano para esse pessoal. Então, a história da FEB ficou muito prejudicada com isso aí, porque ligaram a FEB com as 5, ligaram a FEB com o Diabo. A FEB não tem nada a ver com isso. A FEB foi quem trouxe a democracia para o país. A FEB foi quem lutou pela paz que a gente vive hoje, né? Então, foi uma tremenda injustiça que a vida proporcionou à história da FEB. E isso a gente tem que tentar corrigir ao longo dos anos. E qual é a forma de resgate disso tudo, Marcos? Olha, primeiro de tudo, é instrução. Qualquer país que se preze tem que ter educação, né? E na educação as pessoas aprendem a discernir, inclusive, o que é bom, o que é ruim, e tomam conhecimento dos fatos que aconteceram, porque até a nossa educação ela está canalizada para um certo grupo, um interesse de um certo grupo de pessoas. E as coisas boas, as coisas que a gente tem que ter realmente orgulho, foram colocadas à margem. É isso que a gente tem que ter. Nós temos que voltar a ter uma educação que seja uma educação brasileira, não partidária. Nós temos que ter uma educação aqui que lembre da nossa história como ela foi. Se fez bem ou se fez mal, foi a história. A história a gente não tem jeito de negar, né? Então, acho que o único caminho que a gente tem para poder fazer um resgate disso é a gente ter uma educação adequada. Aliás, o pensador Edmund Burke, ele é bem preciso quando diz que um povo que não conhece sua história está fadado a repetir os erros do passado, né? É isso aí. Tá? Tem uma frase de um pracinha que fala que conspira contra a sua própria grandeza o povo que não cultua seus feitos heróicos. Exatamente isso. Isso seria a justificativa da chamada síndrome de vira-lata que o brasileiro acha que tem? Olha, isso aí é outra coisa, viu? Quando a gente fala, estamos falando de FEB, né? E aí vamos falar que o brasileiro foi para lá para atender interesse dos norte-americanos. Aí vamos falar que nós fomos para lá para ser bucha de canhão de americano, que nós entramos onde é que o americano não podia perder. Falamos que tudo, quer dizer, o nosso soldado era pior que os outros. Tanto é pior, como é que nós voltamos vitoriosos? Olha, dos 25 mil homens que saíram daqui, nós fizemos, 25 mil homens, dos quais 10 mil eram de apoio, né? 10 mil não lutaram. E nem alguns desses outros 15 mil que sobraram aí também não lutaram, não. Então, tinha gente do Banco do Brasil, tinha gente dos Correios, tinha gente da cozinha, tinha gente da intendência, tinha gente de qualquer lugar. Então, os caras que pegaram para lutar contra o inimigo mesmo, foram entre 12 mil, mais ou menos, para valer, né? Nós fizemos mais de 20 mil prisioneiros. Uma divisão inteira alemã se rendeu aos brasileiros. Então, como é que nós temos que ter sido vira-lata nisso aí? Nós temos que ter orgulho, né? Superamos todas as dificuldades de adaptação, de alimentação. Nós fomos lutar num terreno, nós não éramos especialistas em montanha. Quem vai à Itália e vê onde é que os brasileiros lutaram, que é a área dos Apeninos, que é a cordilheira que sobe de sul a norte da Itália, é uma cordilheira maldosa para o soldado. É íngreme, as estradas são estreitas, são sinuosas, e o brasileiro superou tudo isso, superou com a humildade dele. Daí o porquê de ter conquistado tantos admiradores. Há pouco tempo, eu recebi de um amigo da Inglaterra uma revistinha falando sobre o soldado do Rio de Janeiro na Segunda Guerra Mundial. É a história de um carioca lutando no front da Itália, escrito pelos ingleses. Um gibizinho, feito agora, recentemente. Então, gente, nós não podemos ter sido vira-lata.
nós temos que nos orgulhar, não só nós estamos falando de FEB, mas de tudo de bom que nós somos capazes de fazer. Porque o brasileiro é igual ou melhor os outros, depende da hora. Nós não perdemos aqui de 7-1 dos alemães, mas tá bom, mas na guerra nós ganhamos deles. Né? Então, tem coisas que a gente tem que saber relativar e ver, olha, nós, dentro das nossas capacidades, dentro de tudo que nós temos aqui, nós somos muito bons. Não é ficar com o assassino de jogar para baixo sempre, eu não concordo com isso, não. Não, sem dúvida. Agora, o que é interessante é que realmente parece que os estrangeiros, eles valorizam muito mais os nossos heróis do que nós mesmos, né? Ah, não tem dúvida. Não tem dúvida, porque, principalmente, aí tem um outro fator. Aliás, 2 outros fatores. Falando especificamente dos que foram lutar na Itália, tem 2 coisas que atrapalham bastante. Primeiro, porque, graças a Deus, a guerra não aconteceu aqui. A guerra aconteceu a milhares de quilômetros daqui e nós não tivemos que sofrer aqui as agruras da guerra. Né? Nós não tivemos casa dinamitada e bombardeada, nós não tivemos nada disso aqui. E eles viram isso tudo lá. O sofrimento deles lá foi muito maior. Daí o porquê de quem sofreu na Itália, ou na Inglaterra, ou na França, seja lá onde for, quem sofreu com a guerra, tem a dimensão do que é uma pessoa de se dedicar para combater aquilo que estava acontecendo. Dar a sua vida, sacrificar a sua vida para que outros possam viver com tranquilidade. Isso é importantíssimo e nós não temos essa noção aqui. E o outro motivo é pelo seguinte, nós não temos memória de quem nós votamos na eleição passada. Como é que vão lembrar de um fato que aconteceu há quase 80 anos atrás? Né? Então, isso tudo prejudica muito que essa história fosse mais difundida até então. Isso tudo é um trabalho que tem que ser feito com educação para a gente poder levar esse conhecimento e as pessoas passarem a admirarem o heroísmo do nosso povo, valorizarem esse sacrifício, né, que foi beneficiado quem? Nós todos do povo que estamos aqui. Muitos dos que nos proporcionam a vida que nós temos hoje ficaram enterrados lá na Itália. E me diz uma coisa, Marcos, às vezes eu sinto que as pessoas elas tomam para si que o ufanismo é um defeito e confundem ufanismo com patriotismo. Seria essa a grande causa de não valorizar tanto os nossos heróis? Boa pergunta essa aí, viu? Porque quando eu falo com paixão, porque eu me apaixonei por essa história. Mas eu comecei falando que não cabia ao Brasil ganhar a guerra sozinho. Nós não fomos para lá com essa missão. Coube aos grandes aliados fazerem isso. Né? Então, eu não quero ser ufanista, mas eu não quero desmerecer de forma alguma o sacrifício do nosso povo. Né? E confundem, sim. A pessoa ser patriótica, exaltar os feitos de homens e mulheres, confunde. Hoje está fora de moda, né? Demodê ser patriota. Isso nós temos que dar uma injeção verde e amarela nesse povo todo para o pessoal voltar a agir pelo Brasil e não por um ou por outro. Né? E ser patriota não é ser ufanista, não é ser sonhador, não é nada, não. É amar o país que a gente mora, que a gente nasceu, que a gente vive, que nos dá a vida boa, ou a vida que a gente tem, ou que vai dar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. É isso aqui que nós temos que prezar. Se a gente se preocupa em valorizar a história dos outros, nós estamos nos enterrando no buraco. Né? E se a gente se preocupa em manter a história dentro do buraco, para não ser taxado de ufanista, nós estamos sendo um coveiro da história. Não tem sentido um negócio desse. Tá certo. E me diz uma coisa, Marcos, uma das formas de se preservar a memória e fazer com que ela até se amplie é a questão da literatura. Hoje, você tem uma ideia de como andam os títulos nas nossas bibliotecas a respeito desse assunto? Tem. Isso, a cada dia que passa, o interesse sobre a Segunda Guerra Mundial, sobretudo para os jovens, vem crescendo muito. A admiração em relação à FEB, e aí eu acredito isso justamente
aos movimentos, a esses vários grupos que a gente tem pelo Brasil afora, e que pela internet conversam entre si, que promovem eventos, que promovem uma série de ações para que essa memória seja preservada. Então, muitos títulos têm sido lançados por gente competente, tem muitos títulos que estão sendo relançados, revisados. Até muito tempo atrás, até bastante tempo atrás, a gente só via praticamente a literatura de primeira pessoa. Era o Pracinha que foi lá e via lá o seu João Moreira foi lá e escreveu a experiência dele lá. Não, isso é uma fonte primária, é muito interessante, mas assim é a história, para você construir uma história mais ampla, vira uma colcha de retalho, porque cada um conta a história que viu num determinado espaço de tempo, num determinado espaço de lugar, né, de uma área lá. Então, quando alguém mais capacitado, com uma visão um pouco mais ampla, escreve sobre a FEB, fazendo um arrazoado de tudo isso que está sendo escrito até hoje, e isso está sendo feito, tem muita gente que está escrevendo dessa forma, isso tem ajudado muito a gente poder, inclusive, uma coisa que a gente tenta e ainda não conseguimos fazer, é incluir a história da FEB no currículo escolar. Não é pegar um capítulo inteiro de um livro de história, não precisa ser isso, não. Mas hoje nós não temos um parágrafo que fale sobre o que aconteceu com os nossos soldados, como é que foram para lá. Não tem. O pessoal passa despercebido. Falam sobre a Revolução Cubana, mas não falam sobre a história da FEB. É um absurdo um negócio desse, né? Então, nós já tentamos em Brasília, já fizemos uma vez, em 2009, nós chegamos a fazer, inclusive, constituir uma comissão parlamentar mista, onde 232 deputados e senadores foram signatários, mas que não fizeram nada para a defesa justamente desses interesses, a gente poder incrementar no currículo escolar o assunto Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque também o Brasil na Segunda Guerra Mundial não é restrito só à FEB. É muito importante dizer que o povo brasileiro participou unido contra um inimigo externo. Foram feitas campanhas aqui de arrecadação de metais, de borracha, de cigarro, de dinheiro, que comprou avião para a RAF, que mandou borracha para os Estados Unidos. Tem um caso que ficou conhecido como Soldados da Borracha, que 60 mil homens e mulheres foram recrutados e foram mandados para dentro das florestas para tirar a borracha. Porque quem era, naquela época, o maior provedor de borracha do mundo era o Sudeste Asiático, que tinha pego nossa borracha aqui no passado, levou para lá e plantou industrialmente, para eles poderem extrair a borracha industrialmente. Então, eles produziam muita borracha, mas caiu na mão dos japoneses. Os japoneses invadiram lá e os aliados, então, ficaram ameaçados de ter a guerra paralisada, porque não tinham borracha. Qualquer equipamento, começar do pneu, as correias e tudo mais, você precisa da borracha para poder guerrear, né? E, então, esses homens e mulheres foram convocados, foram para dentro da floresta, muitos deles andaram 1.500 quilômetros, caminharam, o que eu estou falando, né? Da sua casa até o lugar de extração da borracha, e desses 60 mil, 30 mil nunca mais voltou para casa. Morreu comido de onça, picado de cobra, afogado, morreu de febre amarela, ninguém nunca mais ouviu falar desse pessoal. E a história simplesmente se encarregou de esquecer deles. Eles nunca foram lembrados nos livros de história, eles nunca foram lembrados nas homenagens prestadas, por exemplo, à FEB. A FEB, quando voltou da Itália, ela foi recebida foi uma reunião de milhares e milhares de pessoas que apoteoticamente os receberam no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. E esses pobres coitados dos soldados da borracha, eles foram sozinhos, voltaram sozinhos, aí voltava um, voltava dois, foram para dentro do mato para tirar uma borracha necessária para a sobrevivência da humanidade livre das mãos dos nazistas, dos fascistas, né? E foram esquecidos. Foram porque tinham promessa de ter a ajuda quando voltasse, ter uma melhoria de vida, de ter reconhecimento. Nada disso aconteceu.
Alguns anos atrás, eu estava em Brasília, estava no Congresso, e fui conversar com um deputado lá, e aqui, ó, esse é um cartaz de recrutamento que o Vitor colocou para o pessoal ir trabalhar no Amazonas. Isso foi um programa imenso, que o SENTA, que era um programa criado para recrutamento e mandar o pessoal trabalhar na Amazônia. Mas eu estava em Brasília e no corredor daquele lá do Congresso eu vi um sujeito que estava com uma boina azul, com o distintivo da FEB, eu fui conversar com ele, ele falou, ô Febiano, você está aqui? Ele falou, não, não sou febiano, não. Eu sou soldado da borracha. Tem 70 anos que eu estou aqui buscando os meus direitos, até hoje eu não consegui. Olha só, olha que injustiça que o nosso país fez com esse pessoal. Né? Eles foram simplesmente marginalizados, eles foram colocados na completa insignificância. A inexistência deles no nosso capítulo de qualquer história. E fizeram muito pelo país e pelo mundo. Homens e mulheres que não sabem, não tem nem dente direito, não sabem escrever, não sabem nada, foram lá, tiraram a borracha e mandaram para os Estados Unidos para ser transformada e tudo mais. Então, gente, são coisas que o brasileiro tinha que saber para ter orgulho do nosso povo, para quando vê uma pessoa humilde daquela lá, falar, essa pessoa é capaz de ajudar o Brasil para valer como ajudou naquela época. Maravilha. E me diz uma coisa, Marcos, hoje existe algum título específico que poderia ajudar os nossos espectadores a conhecer um pouco melhor da FEB e dessa participação do Brasil na Segunda Guerra? Algum autor específico que você recomendaria? Olha, eu vou te recomendar, vou falar de um amigo meu, que é o João Baroni. O João, há pouco tempo, escreveu um livro que é 1942, a história quase desconhecida do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É um livro que é acessível do ponto de vista das pessoas que estão iniciando na história, mas que vai satisfazer do ponto de vista de curiosidades sobre a FEB, como é que as coisas aconteciam por aqui. Ele vai iniciar muito bem esse assunto para as pessoas, e ele fala de uma forma simples, uma forma simpática, está aí o livro. Fala de uma forma muito objetiva, então eu recomendo esse livro como sendo assim a porta de entrada para esse assunto. Que maravilha. E hoje, Marcos, quanto que nós temos de memória viva ainda? Olha, dos 25 mil homens que foram para lá, hoje nós devemos ter alguma coisa entre 300 e 450 no Brasil. Há coisa de 15 ou 20 dias atrás, nós perdemos uma querida aqui em Belo Horizonte, que era a dona Carlota Mello, era uma das 73 enfermeiras que foram para o front. Ela morreu com 105 anos. Hoje em dia, nós só temos uma sobrevivente, que é a dona Virgínia Porto Carreiro, que mora no interior do Rio de Janeiro. Todas as outras já se foram, e eles todos hoje estão na faixa de 100 anos de idade. Até para a gente buscar informação com a maior parte deles, essas informações já não são tão mais seguras por causa da memória deles, que também já não está tão boa. Né? Mas, assim, são homens que hoje o Exército, as Forças Armadas, de uma maneira geral, procuram homenagear e fazer até o que não fizeram no passado, porque no passado eles poderiam, no meu modo de entender, eles podem até ficar chateados com as coisas que a gente fala, mas assim, eu acho que eles foram, não sei se o Brasil tinha muito outras coisas para se preocupar e não se preocuparam com eles na hora certa, mas quantos não foram embora sem ter qualquer reconhecimento? A Constituição de 1988 foi a primeira vez que eles tiveram a dona Virgínia aí, que eu falei, essa é a única que permanece viva. Mas a Constituição de 1988 foi a primeira vez que eles tiveram alguma coisa a favor deles. A guerra acabou em 45. Então, em 43 anos, imagina quantos deles morreram sem ver qualquer coisa que fosse favorável a eles. Quando eu comecei a falar das associações, as diversas associações pelo Brasil afora, ficaram calejadas de buscar veterano com neurose de guerra, bêbado, escornado na sarjeta, na rua e tudo mais. Sujeito que ouvia dia de jogo, por exemplo,
O sujeito entrava em pânico com o foguete. Uma vez eu estava numa cidade do interior de Minas aqui, numa festa, e começaram a soltar foguete, tinha um pracinha lá, ele pulou para debaixo de um carro para se abrigar. Então, olha o que essas pessoas carregam consigo o resto da vida, para a gente não homenageá-los, para a gente não ter o reconhecimento para isso. Falta até humanidade para as pessoas que criticam, para as pessoas que... Uma vez, um pessoal no estado de Minas aqui falou: que heróis são esses que foram para lá, para ficar lá menos de um ano? São os heróis que permitiram o cara estar aqui. Não sei se o cara que escreveu lá do outro lado, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é judeu, se ele é muçulmano, o que é. Mas essas pessoas que lutaram nos anos 40 contra a tirania nazista, a tirania fascista, lutaram contra isso. Lutaram para que o homem tivesse condição de viver em paz, em igualdade. É óbvio que a humanidade se atrapalha ao longo dos tempos, né? E as coisas são cíclicas. Mas eles fizeram o papel deles. Eles trabalharam com o que tinham, com os recursos que tinham, e fizeram um senhor trabalho. Trouxeram para a gente o que a gente tinha de melhor. Tá aí, ó. Essa é uma fotografia que o Vitor colocou aí, ó, de uma reunião de pracinhas. Eu não sei qual que é, está pequenininha aqui, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui, ó, no primeiro da primeira linha, que é a direita, era o Raul Kodama, era um japonês de São Paulo, que teve lá. O segundo eu não estou me reconhecendo quem é. O terceiro é o seu Dálvaro. Eu vou contar a história dele. O seu Dálvaro foi presidente da Anvifeb. E ele, quando em 1942, 42, ele estava subindo, porque o Brasil, naquela época, tinha 40 milhões de habitantes. E não haviam estradas rodoviárias, né, que ligassem norte, sul, nordeste do país. Então, quase todo o nosso transporte era feito na navegação de cabotagem. E o seu Dálvaro, ele tinha servido no Exército do Rio de Janeiro e foi convocado para servir num posto de artilharia lá no Nordeste. Então, ele estava subindo para lá, e quando o navio que ele estava passou perto de Salvador, o navio foi torpedeado por o tal comandante, o Haru Chat, do U-507, e afundou o navio dele. Bom, eles ficaram ali no mar, e rapidamente chegou um outro navio de socorro, porque do lugar onde foi afundado, dava para ver as costas de Salvador. Ele estava poucos quilômetros da costa. Então, apareceu um outro barco para fazer o resgate das pessoas que estavam no mar. Só que tem que o comandante do navio, do submarino, espertamente, falou: olha, deu tempo para eles chamarem socorro. Eu vou ficar nas imediações aqui, que na hora que chegar o socorro, eu vou afundar o outro também. E dito e feito. Na hora que chegou o segundo navio, chamado Arará, ele já tinha recolhido 18 dos náufragos que estavam no mar. Alguns já tinham sido consumidos, que o seu Dálvaro estava do lado de um, por exemplo. Um tubarão comeu o amigo dele, levou ele para baixo, né? E então 18 já tinham sido socorridos, estavam numa barcaça chamada Arará, ao seu Dálvaro aí. E aí o Arará também foi afundado. Foi afundado. Logo depois também apareceu um terceiro barco, esse não foi afundado, conseguiu embarcar várias das pessoas que estavam à deriva ali e levou para terra firme. Quando chegou em terra firme, o seu Dálvaro e mais 2 amigos se comprometeram, então, a vingar o que tinha acontecido, e eles, então, se voluntariaram e foram para a FEB, e foram para a Itália, e lutaram, ele lutou como um herói, ele recebeu, inclusive, uma cruz de combate de 2ª classe, e foi promovido a sargento, voltou, era um sujeito bravo, cochuchu até o final da vida dele, mas uma pessoa encantadora. Alô? Eu tive um pequeno probleminha aqui com a minha tela que travou. Ainda bem que eu estou com o celular aqui, então estou usando agora o backup aí. O meio de fortuna, né? O militar fala do meio de fortuna, né? Qualquer coisa que ajuda
a superar as dificuldades, né? É. Já consegui recuperar. Apesar de termos hoje tão poucas pessoas aí com a memória viva, né, nós temos uma segunda geração que é uma geração que ainda tem condição de também nos fornecer boas informações, né, como você nos apresentou aqui, a Dona Maria do Socorro, né? E essas pessoas, vocês também têm contato constante ou é algo mais raro ou difícil de achar? Não, sim, a Socorro é uma amiga do coração, está sempre conosco, faz parte das nossas atividades, ela faz muita coisa aí por Brasília também. Está todo mundo trabalhando no mesmo sentido, espalhados por aí, mas sempre juntos. Que Tipo maravilha. Covid. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, até para poder dar um fôlego aqui para o Marcos, né? Eu só quero registrar aqui a presença de algumas pessoas, tá? Então, nós estamos com o Vitor Luiz, lá de Jaboticabal, né? Que, aliás, já mandou um recado aqui dizendo que essa live... Vladimir, está sem som. Voltou? Voltou o som agora. Tá. Você ia dizer o que o Vitor estava falando. Não, eu estava dizendo que o Vitor, de Jaboticabal, ele havia dito aqui, escrito para a gente, que ele estava transmitindo essa live ao vivo pelo Facebook dele. Né? Temos aqui também a nossa poeta, ela não gosta que a chame de poetisa, mas a nossa poeta Sol Figueiredo, que ela faz parte da Academia de Letras do Brasil, da seccional de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Né? A Sol Figueiredo está sempre acompanhando a gente e foi uma das poetas que participou do nosso sarau literário. Temos aqui também o nosso acadêmico, doutor Abnezer, presente. Também temos aqui o advogado Marcos Eduardo Viveiro, que, aliás, é meu sócio aqui em São Paulo, que também está sempre acompanhando todo o nosso trabalho. Né? Também chegou depois aqui Daniel Aguirre Moreira. E deixa eu ver quem mais aqui, que está piscando direto aqui. Sim, praticamente são esses os registros que nós temos das pessoas presentes. E eu quero relembrar aqueles que chegaram depois que seria importante colocarem no chat o nome completo e o e-mail, o endereço eletrônico, porque depois a Abrace vai encaminhar um certificado de participação nesta live. Muito bem, voltando então ao Marcos. Vamos lá, Marcos. Então, hoje nós temos uma realidade de que, apesar de uma injustiça do esquecimento, você nos disse que a juventude de hoje ela tem demonstrado mais interesse em conhecer esta realidade da nossa história, essa coragem exacerbada dos nossos heróis. A que você reputa isso? Já que culturalmente eles tinham sido relegados ao esquecimento no passado. Bom, eu vou te falar pela experiência que a gente tem. Eu sou curador do Museu da FEB aqui de Belo Horizonte. E em tempos pré-pandemia, nós chegamos a receber lá quase 1.000 alunos por mês. E a gente vê no olho de cada menino daquele a curiosidade, o fascínio que esse assunto exerce sobre eles. E, na medida que a gente apresenta esse assunto para essa meninada, isso é uma sementinha que a gente está plantando. A consciência que a gente tem desses meninos saberem levar adiante o respeito pelas pessoas. E quando a gente leva lá um veterano de guerra, apesar de que hoje nós temos muito poucos, você precisa ver como ele é cercado, como ele é admirado, como é que os meninos vibram em ter contato com a pessoa que teve a experiência que eles tiveram. Né? Então, pela experiência que a gente tem, e olha, que a gente recebe no museu, nós recebemos lá menino
de, de 7 até 90 anos de idade, né, para conhecer essa história. Recebemos gente lá, tem um nome certo, eu não vou lembrar, mas talvez você, como advogado, você lembra, que está sendo recuperado de penitenciária. Até esse pessoal se interessa em ouvir, porque, agora, quando passam, por exemplo, perto de uma vitrine de arma, os olhos brilham, né? Todos eles, porque não tem nada que impressione mais o homem do que a maldade. Você conta uma historinha boba, ninguém presta atenção. Você conta uma história onde é que você tem maldade, aquilo chama a atenção da pessoa. Aquilo ou traz a curiosidade, ou machuca, desperta um sentimento qualquer diferente. E a Segunda Guerra Mundial, se a gente pode dizer bobamente, mas dizer que foi uma guerra do bem contra o mal, é mais ou menos isso. Porque depois do que a gente viu, dos milhões de pessoas que foram simplesmente massacrados por ter sangue A ou sangue B, ou ter nariz grande ou ter nariz pequeno, não tem o menor cabimento no dia de hoje. Né? Então, esses meninos entendem o que foi esse soldado brasileiro na guerra, sabe? Entendem o que significou para eles, inclusive. Eles têm a noção, eles têm a capacidade, muitos deles, de trazer para si o problema. Falar, puxa vida, esses caras estiveram lá e, pô, ele era meu avô, mesmo sem ser avô, fulano de fulano, tal, e chega nele. A história chega nele. Porque se nós, na nossa idade, de 50, 60 anos, quantas pessoas você tem notícia que foram à guerra? O tio do fulano foi, o pai foi, pô, eram só 25 mil, mas todo mundo conhece. Né? Agora, tem outra coisa. O nosso pessoal, na nossa idade, conhece alguma coisa. Isso acontece, inclusive, na Alemanha, com um sentimento um pouco diferente. O pessoal de 40, 30 e poucos anos, 30 e poucos, até 40 e tantos anos, não conhece, não quer conhecer e não tem curiosidade. Os jovens querem conhecer. A mesma coisa acontece na Alemanha com um sentimento um pouco diferente. Eu já notei o seguinte: os velhos na Alemanha ainda tem muito negro que foi educado na juventude hitlerista e tem ainda a mentalidade nazista. Mas muita gente. Muita gente. E eles não têm culpa disso, não, porque a juventude hitlerista, o sujeito entrava na marra. E tinha que entrar, era compulsório. É lógico, os pais queriam, porque todo mundo adorava, achava que aquilo ali era uma maravilha. E a Alemanha estava subindo, feito um foguete no cenário mundial. Né? Então, todo mundo queria que os filhos participassem, mas o menino não tinha escolha, ele tinha que ir. Né? Muito bem. Então, os meninos de ontem são os velhos de hoje. E eles permanecem com essa ideologia. O pessoal da nossa idade, até 40 e poucos anos, nega. Tem muita gente que não concorda. Não, isso não aconteceu, não foi bem assim, não sei o quê. Agora, os jovens não. Os jovens chegam a ter vergonha do que aconteceu. Sabe? Então, é um negócio interessante como é que é a visão das pessoas por determinada faixa etária pelo contexto de vida delas. Né? É óbvio que a criança que foi educada naquilo é o mesmo que eu tenho, por exemplo, daqui do Brasil. Né? Estavam fazendo aí os sem terrinhas aí. Né? Eu não quero entrar de política, não, mas é mais ou menos isso. É fazer uma juventude hitlerista aqui. Agora, o que a gente percebe também, Marcos, é que talvez o povo lá de fora, eles realmente cultuam a sua história com muito mais propriedade, inclusive na produção artística, né? Eu tive a oportunidade de assistir esse filme que foi indicado ao Oscar, o Jojo Rabbit, né? E que mostra a visão exatamente da massificação na formação das crianças para o ideal nazista, né? E daqueles que fugiram desse contexto. Obviamente é um filme um pouco infantilizado, mas mostra um pouco disso. Como também outros filmes, como, por exemplo, O Menino do Pijama Listrado, né? Ou o famoso A Vida é Bela, que
que foi ganhador do Oscar aí em anos anteriores. Mas a gente não vê nada de produção nesse sentido no nosso cinema brasileiro. Parece que o cinema brasileiro ele se preocupa muito mais com os vícios sociais do dia a dia historicamente falando, não se vê resgate dessa natureza. O que eu vi, algo um pouco mais próximo disso, foi um filme retratando a vida do ex-governador do Rio de Janeiro, fugiu o nome dele agora, que era cunhado do Juscelino, né? Que foi o único que eu vi um pouco mais historiográfico e dentro de algo que envolvesse os conflitos e revoluções internas. Enquanto que essa situação marcante, a gente não vê nada sendo produzido nesse sentido. E o que fica muito restrito exatamente a esse número de pessoas que, de uma certa forma, tem os seus interesses, tem a sua curiosidade, vai em busca, mas que não há incentivo para que outros também venham despertar essa vontade de conhecer. Né? O que nós poderíamos reputar a essa falta de direcionamento? Seria talvez uma mudança curricular, como você disse no passado, talvez voltar a uma educação moral e cívica, voltar a uma organização social e política brasileira, ao estudo de problemas brasileiros como era no passado? Eu acho que é isso tudo que você está falando. Mas só para fazer uma pinçada aqui do que você está falando do Jojo Rabbit. Ali você vê exatamente o que eu estou falando, do fascínio que o nazismo, a figura do Hitler, exercia em cima daquela criançada. Né? Eu achei aquele filme ótimo, muito bem feito. Eu, particularmente, eu acho bacana, por exemplo, A Vida é Bela, mas é um negócio que eu acho meio despropositado, porque era impossível de uma coisa daquela, eu sei que aquilo é a licença poética do cara fazer um filme daquele, né? Mas era puramente impossível de acontecer um negócio daquele dentro do campo de concentração. Eu conheço mais de 20 campos de concentração, conheci vários sobreviventes do Holocausto, com histórias assim, muito impressionantes, e que isso aí era um negócio assim, impensável de acontecer. Né? Com o caso do menino do pijama listrado, é um negócio possível de acontecer. Né? Mas, voltando agora à sua pergunta, eu acho o seguinte: primeiro, tudo é a base da educação. Moral cívica, é isso tudo que tem que ser ensinado, porque as pessoas com essa educação, na hora que chegarem nos postos, onde é que elas vão ter comando, que elas vão poder destinar recursos públicos para poder ajudar a uma produção dessa, eles podem fazer, porque em vez de fazer filme sobre Lamarca, em vez de fazer filme sobre essas coisas, fazer um filme sobre o heroísmo brasileiro, não de um traidor. Né? Então, essas coisas só vão acontecer mediante anos e anos de educação. Né? Nós tivemos um caso, por exemplo, você está falando alguma coisa assim mais ligada à historiografia. Tivemos aqui um cineasta, vou falar um nome, que chama-se, não sei se já faleceu, Silvio Bach. E, muitos anos atrás, ele procurou o Coronel Sérgio, que era o presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, lá no Rio de Janeiro. O Coronel Sérgio falou: Coronel Sérgio, eu estou aqui, estou querendo fazer um documentário sobre a Força Expedicionária Brasileira, só tem algum material que eu possa ceder para a gente? Ninguém nunca tinha feito. Ele falou: poxa, vou ajudar. E aí arrumou fotografias, arrumou filme, arrumou documentação, e o Silvio Bach fez um filme Abaixo da Crítica, onde é que ele denigre com a história da participação do Brasil lá na Itália. Ele ridiculariza, mas ridiculariza mesmo, botando, inclusive, apelido vexatório para os nossos soldados e tudo mais. O filme chamava-se Rádio Auriverde. Na época da guerra, esse nome, Rádio Auriverde, ele aproveitou porque havia um programa de rádio lá na Itália que era transmitido pelos alemães, que chamava-se Hora Auriverde. E tinha lá uma locutora, que era a Margarida Richman, e que ela concitava os brasileiros a virar a casaca, a
sair da luta, deixar o lado dele até para passar para o lado alemão. Muito bem. Ele se aproveitou desse título e, assim, denegriu fortemente com a história da FEB. Eu, felizmente, eu tive a oportunidade de, alguns anos depois, eu estava com minha esposa, nós estávamos na cidade de Tiradentes, estava almoçando num restaurante lá, e o Silvio Bach sentou na minha mesa, sentou à mesa do meu lado. Eu olhei na cara dele e falei: Candoca, minha esposa, vamos sair daqui, porque chegou o Silvio Bach. Eu levantei, pode até não saber por que eu saí da mesa, mas eu sei por que eu saí, porque o cara foi desleal, foi injusto, foi completamente antipatriótico a fazer o que ele fez. Injusto mesmo. Obviamente, sempre interesses escusos estão por detrás para diminuir, né, e relegar a nossa força a uma situação realmente de menor envergadura do que ela possui, né? O nosso espectador aqui, o Rudolf Pfeisticker, ele citou aqui um livro chamado A Vingança do Jovem Soldado. Você conhece esse livro? Conheço, muito bom livro. Você pode nos dar alguma linha do que ele aborda especificamente, não? Eu, para falar com franqueza, eu li esse livro já tem mais de 10 anos. Eu acho que se o Rudolf quisesse falar, aí eu acho que ele vai falar com mais propriedade. Abriu o microfone dele. Boa noite, pessoal. É só um breve relato da história do seu Dálvaro, né? Por tudo que ele passou, os naufrágios e depois a ida para a Itália. Só para quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho da história do seu Dálvaro, que faleceu há alguns anos. Que maravilha. Muito obrigado, Rodolfo. E me diz uma coisa, Marco. O que falta para a gente poder elevar um pouco mais toda essa glória dos nossos pracinhas brasileiros? Patrocínio. Não temos patrocinadores, empresas que tenham real interesse em ampliar o conhecimento de tudo isso que aconteceu? Acho que uma palavra só resume isso tudo: patriotismo. Porque o empresário patriota, ele vai aplicar o dinheiro dele para poder produzir conteúdos patrióticos, né? Então, eu acho que precede o patriotismo a educação, que vai trazer como consequência o patriotismo, o amor à terra onde se nasce, e daí tudo é consequência. Tá certo. E traçando um paralelo do que aconteceu há 80 anos atrás, né? 80, né? Quase 80, né? E, aliás, 70, 60, 70 anos, né? E o que está acontecendo atualmente? Dá para traçar esse paralelo com relação ao que hoje acontece com as nossas Forças Armadas, os nossos militares? Nós temos, por exemplo, as forças brasileiras atuando junto às forças de paz da ONU, né? Eu conheço particularmente muitos militares que estiveram durante muitos anos no Haiti, enfrentando situações de revolução interna, de disputa, de homicídios constantes, e isso também parece que pouco se fala, pouco se divulga, pouco se demonstra. Inclusive alguns que também voltaram de lá com as neuroses de guerra. Dá para traçar algum paralelo do que aconteceu lá na Segunda Guerra e o que hoje em dia a gente prevê, o que pode vir a acontecer? Olha, você citou aí, e na realidade, o Brasil tem feito, as Forças Armadas brasileiras têm feito um bonito gigantesco para a comunidade internacional. Nós atuamos, nós brasileiros, Forças Armadas brasileiras, atuaram em Angola, no Timor-Leste, aqui no Haiti, no pessoal lá de Suez, que foi o maior contingente que nós fizemos missão de paz, né, como observadores militares na guerra da ex-república da Iugoslávia. Então, o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, tem feito um trabalho. Você veja que nós comandamos, inclusive, a esquadra
internacional aí para fora. Então, realmente, as nossas Forças Armadas estão muito bem colocadas e são reconhecidas por isso. Aprenderam bastante com esse infortúnio que foi a Segunda Guerra Mundial, aprimoraram esses conhecimentos, porque até a Segunda Guerra Mundial, a nossa escola de guerra, a doutrina que o Exército Brasileiro usava, era a doutrina do Exército Francês. Tanto é que, quando nós partimos daqui para a guerra, os soldados saíram daqui desarmados. Eles foram receber o armamento, o equipamento e o treinamento para utilizar todo esse insumo de guerra que nós estávamos para receber lá na Itália, né? O primeiro escalão teve um tempo um pouco maior para poder se adaptar a isso, mas o segundo e terceiro escalões, que pegaram também o boi pelo chifre lá, foram praticamente empenhados tão logo eles chegaram. Então, essa mudança da doutrina de guerra, doutrina de estudo de guerra, do francês para o norte-americano, para nós foi um ganho muito grande. Nós, na medida que optamos para lutar ao lado dos aliados, nós passamos a fazer parte de uma comunidade de vencedores e não de vencidos. Então, isso tudo fez com que a nossa tropa, o nosso exército, estivesse gabaritado e está prestando serviço ao longo de todos esses anos, numa extensão muito grande do globo terrestre. Tem lá os nossos oficiais que estão aplicando os conhecimentos de um exército sadio. Eu acho que tem gente que critica, por que nós temos que manter o soldado o dia inteiro no quartel? Não, o dia inteiro no quartel não. O soldado ele tem que ter a disciplina, ele tem que ter o treinamento, o condicionamento, porque na hora que chegar na hora de falando, e não é só o soldado do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não. Eu estou falando dos soldados de polícia também e tudo, porque na hora que a gente chega na casa da gente e a gente chega de noite, a casa está arrombada, você fica com medo de entrar, você chama quem? A polícia. É um sujeito, um defensor da lei e da ordem, que vai entrar lá, vai botar a cara dele, o corpo dele, ele é pai de família, vai botar a vida dele em jogo para a sua segurança, para a segurança do seu patrimônio. É isso que acontece. E as nossas Forças Armadas e as nossas forças de segurança, é óbvio, nós temos maçã podre, tem, em todo lugar tem, mas, assim, é gigantesca a maioria que trabalha em prol disso, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, todo o trabalho militar ele é totalmente baseado sobre dois pilares: o pilar da hierarquia e o pilar da disciplina. É isso aí. Né? E a hierarquia como reconhecimento da capacidade e do poder e não como mera subserviência. Né? E a disciplina como uma forma realmente de respeito a não só às pessoas, mas aos projetos, aos ideais e tudo mais. É uma pena que isso se perdeu ao longo do tempo, né? Mas eu ainda vejo condições de ser recuperada. Deixa eu só dar uma registrada aqui. Está presente também Clarice Coafir, Daniel Aguirre Moreira, nosso poeta Edivaldo Rosa, né? Henry Baldelomar, que também eu não havia registrado sua presença, né? E basicamente eram esses que eu não havia ainda colocado. Muito bem. Marcos, nós já são 21 horas e 54 minutos. Você me perguntou quanto tempo nós teríamos, já faz praticamente 2 horas que nós estamos aqui batendo papo e o tempo voou de uma maneira que a gente nem percebeu. E a vontade é de continuar, né? A vontade é de continuar. Você teria alguma consideração final para fazer um fechamento desse nosso bate-papo? Tem. Eu acho o seguinte, cada um de nós que tem conhecimento das coisas boas que o nosso Brasil é capaz de produzir, seja no campo militar, no campo científico, no campo de educação,
em toda coisa. Nós temos obrigação de valorizar isso. Essa síndrome do vira-lata é um negócio que, para mim, é inconcebível. Como é que a gente vai gostar da gente, das nossas coisas, se a gente está passando para os outros que nós somos sempre o pior de tudo? O que é que nós temos que ser sempre carregar conosco essa mania de menosprezo? Gente, nós temos capacidade para poder sermos ponta, nós temos que aproveitar isso, nós temos que aproveitar o jeito do brasileiro, não é o jeitinho brasileiro de ganhar vantagem, nem nada não, que isso é bobagem. Do meu ponto de vista, isso nem existe. Né? A gente tem que aprender a trabalhar sério, trabalhar pela unidade, pelo país, para a gente poder superar os momentos difíceis, como a gente está vivendo aí hoje. A última vez que eu lembro de a gente ter passado por um momento não tão difícil feito hoje, mas foi quando houve aquele negócio da escassez de energia elétrica, que o pessoal contribuía usando menos, acendendo menos lâmpadas e tudo. É isso que a gente tem que fazer. O país, na época da Segunda Guerra Mundial, ficou unido contra o inimigo externo. Nós temos que encarar que nós somos um povo, não é uma população. Nós somos um povo. E o povo tem personalidade própria. E esse povo é capaz de muita coisa. A FEB foi um grande exemplo disso. Né? E a gente tem que nos mirarmos nos exemplos dessas mulheres que estão na tela aí e dos homens todos que estiveram lá, para a gente poder produzir um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Que maravilha. Aliás, eu gostaria só de complementar aqui que o nosso espectador Henry Baldelomar, ele é de Santa Cruz, Bolívia, que está nos acompanhando aqui, e ele diz que é um gosto e um prazer assistir a tão interessante exposição e manda saudações cordiais para todos vocês. Obrigado. Né? Para todos nós, né? Muito obrigado, Henry. Venha sempre. É sempre um prazer receber um irmão em nossas lives. Muito bem. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso presidente em exercício, o comendador Samir Shelala, para fazer as suas considerações, agradecer a participação do Marcos Moretson Renault Coelho, que nos deu uma verdadeira aula aí de história da FEB, da Segunda Guerra Mundial e principalmente de patriotismo. Comendador, a palavra é sua. Vladimir, obrigado pelas suas palavras. E Marcos Renault, muito obrigado por essa aula que tivemos hoje, esse ensinamento, né, de generosidade, amizade, lealdade, gratidão, né, e patriotismo. Tá? E eu gostaria de convidá-lo para se tornar um membro acadêmico da nossa Abrace. Muita honra. Tá? Será um prazer enorme tê-lo conosco. Muito obrigado. Bom? Pode ser uma honra. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Tá? Eu quero agradecer a todos também que estiveram durante essa live com a gente, tá? E desejar uma boa noite para todos. Vladimir, parabéns mais uma vez pela sua condução. Não me canso de falar isso. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, comendador. Para mim é uma honra poder estar aqui, porque pode ter certeza, quem ganha mais com isso aqui sou eu, né? Porque eu tenho condições de recuperar alguns aprendizados da história do passado e despertar interesse, né, para fazer pesquisas, porque, afinal de contas, né, quando o Marcos se apresentou e disse que não é professor, não é doutor, é apenas um curioso que se apaixonou pelo assunto, toda a ciência nasce da curiosidade. Né? Ninguém nasce cientista pronto. É a curiosidade, é a pesquisa que leva à apreensão do conhecimento. E conhecimento é alguma coisa que não pode ser guardado para si. Conhecimento tem que ser difundido, ele tem que ser ampliado, porque, afinal de contas, conhecimento é luz. E somente com luz é que a gente consegue enxergar tudo que se apresenta para a gente, as coisas boas e as coisas ruins. Mas é na luz, é na claridade, é na iluminação que podemos, com certeza, escolher o que é
de melhor. Então, eu quero agradecer a presença do Marcos Renault. Eu vou fazer o seguinte, eu quero abrir o microfone para o Vitor, que fez um papel aqui importante nessa live de hoje, né? Municiou aí o Marcos de várias imagens. Eu né? queria até agradecê-lo. Né? Vitor, por gentileza, faça a sua manifestação. Que é isso, eu gosto de trabalhar nos bastidores. Esse papel desde 2010, quando o Marcos Renault, em companhia de tantos outros, me apresentou ou me aproximou da história da Força Expedicionária Brasileira e que eu tivesse uma convivência, que tivesse uma vivência diferenciada. Então, eu agradeço ao Marcos Renault parte do que ele me concedeu nos últimos 10 anos. É apenas isso. Obrigado. Pode prosseguir, por favor. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado. Aliás, nós da Abrace, nós temos 2 comendas que normalmente são entregues para autoridades e pessoas que demonstram merecimento, que são comendas voltadas para essa área. Nós temos a comenda dos 3 heróis brasileiros, que é uma comenda que foi autorizada pelo Ministério do Exército, né? E talvez, eu não sei se o Nicolas está aqui ainda, ou se ele caiu, mas o Nicolas, que foi quem ajudou a desenvolver essa medalha, pode falar um pouquinho dela. E temos também uma comenda em nome de uma enfermeira, né? Que também funcionou nessa época. Nicolas, fala um pouquinho dessas 2 comendas para a gente. A comenda 3 heróis brasileiros foi feita e a gente tem autorização do Exército, né? A gente tem autorização do Gabinete do Exército para usar o logo do Exército, né? E foi entregue no auditório do Exército, em abril. E a comenda da Virgínia, em abril. Abril do ano passado. Isso, abril do ano, porque esse ano não teve mais nada. E a comenda Virgínia Leite, né? Da Tenente Enfermeira Virgínia Leite. Foi entregue no Colégio Militar, que a gente tem autorização do Exército para usar o logo da FEB, no caso, né? E temos mais uma comenda que vai ser entregue ainda, sei lá, só Deus sabe quando, que é do Marechal José Pessoa, que não tem nada a ver com a FEB, mas também tem autorização do gabinete. Que maravilha, Nicolas. Muito obrigado. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Pois não, Nós temos 2 agraciadas aqui, com a medalha Virgínia Leite e com a medalha dos 3 heróis. A professora Silmara e a Socorro. Então, eu chamei o Nicolas justamente para falar dessas medalhas, por quê? Porque a Maria do Socorro já anunciou aqui que estará em breve falando sobre as enfermeiras da FEB em uma das nossas lives aqui da Abrace. Parabéns. Então, é um próximo evento onde nós teremos aqui a Maria do Socorro falando um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho de bastidor, um trabalho que, para quem não acompanha, acaba não aparecendo, como é o que está acontecendo hoje, né, com essa pandemia, essa história aí do Covid-19, todo o pessoal da saúde trabalhando de bastidor e, às vezes, até sendo indevidamente marginalizado por ter contato com o vírus e, de repente, ser tratado como alguém que é um disseminador da doença, né? Então, as enfermeiras, com certeza, o pessoal da área médica, com certeza, são merecedores de todo o nosso aplauso, né? E em breve teremos a Maria do Socorro. Você quer falar alguma coisinha, Maria do Socorro? Hoje não? Ela vai guardar, ela não quer quebrar o encanto da live dela. Então não vamos perder. Em breve nós teremos aqui a Maria do Socorro falando então sobre as enfermeiras na FEB. Bom, pessoal, são 22h04. Eu lamento dizer que o nosso horário já chegou ao seu final, né? Esta live ela foi gravada e ela ficará disponível no canal oficial da Abrace no YouTube. Então logo o Nicolas, que é o nosso faz-tudo aqui na academia, deu o tratamento adequado ao vídeo, ele já vai disponibilizar no canal e vai publicar qual é o link para acessar
esse material que fica para os registros históricos da academia, que também é uma academia de longo tempo, né? Nós somos mais do que centenários, né? 1913, é isso, comendador? 1910. 1910. Como eu poderia esquecer, né? O aniversário do grande Corinthians, né? Isso. 1910. Oi. Vladimir, eu gostaria de agradecer também o Vitor e o Nicolas, que trabalharam nos bastidores dessa live, tá? Que na hora eu não agradeci, mas agora eu tive a oportunidade de voltar, e é sempre bom reconhecer as pessoas que trabalham para que um evento desse seja concretizado. Agradeço aos dois, tá? E mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado. Então, para finalizar, eu quero desejar um bom resto de noite a todos, uma boa semana, e que o grande arquiteto do universo nos possibilite retomar a nossa vida normal em breve. Normal não, porque com certeza essa pandemia, essa quarentena operou mudanças em muitas pessoas, né? Como dizia o filósofo, jamais o mesmo homem nadará na mesma água do mesmo rio, porque quando ele voltar, ele não é mais o mesmo homem, a água não é mais a mesma e o rio também já passou por transformações. Mas que essas transformações sejam para o bem. Estou nesse momento encerrando nossa gravação e deixo a todos uma boa noite. Boa noite, obrigado a todos.